Meu nome é Manassés Queiroz, eu trabalho como conselheiro bíblico aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo. Jesus, quando se referiu aos ceifeiros, e ele abriu o coração dele, revelou uma preocupação, exatamente porque ele estava olhando para uma massa de gente muito grande. E quando Jesus olha para a massa de gente, ele não vê uma massa de pessoas simplesmente, ele vê indivíduos. E ele sentiu fortemente em seu coração uma preocupação. Ele olhou para o ministério como um todo e viu que haviam poucas pessoas para fazerem aquele trabalho de ministração, aquele trabalho de acompanhamento, de apoio, de sustentação espiritual. E sentindo esta agonia no coração dele, ele disse assim: olha, nós precisamos orar para que o Pai envie mais trabalhadores para esta seara. É extremamente importante nós, cristãos, nos envolvermos na seara do Senhor. Existe uma coisa muito triste. O mundo cristão ele está marcado atualmente pelo ócio espiritual. Cada um correndo atrás dos seus negócios, da sua família, dos seus interesses e deixando de lado a verdadeira missão do Senhor Jesus Cristo. Devemos sim pedirmos forças e inspiração para que o Espírito Santo nos ajude a cumprirmos a parte que nos corresponde nesta grande missão, nesta grande obra de Jesus. E assim, olha, faremos uma diferença extraordinária. Já pensou se cada cristão cumprisse a sua missão? Seria realmente fantástico. O Código Aberto de Verão está de volta na tela da sua TV. Nesta temporada, falando sobre discipulado, a gente está quase chegando no fim. Hoje é o nosso 12º estudo e o título do programa de hoje é A Colheita e os Ceifeiros. O que isso tem a ver com discipulado? Qual é o sentido disso? De que forma isso pode ser útil para você? A gente vai descobrir um pouco mais sobre isso no programa de hoje. Essa questão de colheita, ceifeiros, tem uma coisa a ver com o que Jesus falou? Tem a ver com a tomada de decisão que uma pessoa tem que fazer ao lado de Cristo? Fica ligado com a gente aqui hoje que você vai saber um pouco mais sobre isso, mas não vai saber só juntamente comigo, porque a gente tem os nossos convidados dessa temporada e eu volto a apresentar ele, pastor Kênio Marinho. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, André. Mais uma vez, alegria imensa estar aqui. Está chegando ao fim o programa, falta só mais um episódio. Mas estamos muito felizes mais uma vez de estar aqui presente. É isso aí, ao lado do pastor Kênio Marinho, pastor Felipe Tonasso. Bom, tá aqui, pena que tá acabando, né, penúltimo programa, mas a gente aprendeu muito, tava até conversando com alguns de vocês, né, fora da gravação, e o quanto a gente aprendeu por compartilhar, né, então eu espero que seja mais um momento de aprendizado para todo mundo que está em casa também. E ao lado do pastor Tonasso, Bianca Oliveira. Tudo bem, André? Que bom a gente estar aqui mais uma vez juntos para mais um estudo, que Deus possa nos usar. E também pastor Alberto Neri, seja bem-vindo mais uma vez. Outra vez, uma grande honra estar com vocês. Acho que eu aprendi demais com todo mundo e hoje é um tema sensacional. Mais uma vez, a minha expectativa é das melhores. É isso aí, se você também tem gostado dessa temporada, fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, nosso perfil no Twitter, Código Aberto NT, e no Facebook, Código Aberto, você fala com a gente, dá a sua opinião, manda o seu abraço. Falando em abraço, no começo do programa, a gente sempre manda abraço para pessoas que acompanham o Código Aberto. Eu tenho 3 abraços aqui para pessoas que são telespectadores, acompanham o nosso programa. O primeiro vai para Riachão do Jacuípe, na Bahia. Conhece esse lugar, pastor? Conheço o Riachão do Jacuípe, realmente distante. Olha só, distante de São Paulo, né? Mas para quem está em Riachão do Jacuípe é pertinho, né? Pertinho, tá ali do lado. Então o abraço vai para Isaneri Ribeiro, de Riachão do Jacuípe, e pro pessoal da Igreja de Barreiros, a Igreja Adventista de Barreiros nessa cidade. E também um outro abraço para Linezinha Carla e para o filho dela, o Hudson, que são de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E também um último abraço aqui para Jaine Soraya, de João Pessoa, na Paraíba. Mais alguém quer mandar um abraço aqui? Se ficou faltando algum abraço durante essa temporada? Eu quero deixar um abraço para a minha nova casa aí, como um pastor, que é o UNASP de São Paulo. Então ainda, quando esse programa for ao ar, já estarei por lá e conhecendo as pessoas. O que é o UNASP, pastor? Só para o UNASP é a Universidade Adventista, o Centro Universitário Adventista, o campus de São Paulo. Ok. Então ali nós temos diversos cursos também, entre eles psicologia, temos ali administração, enfim, eu ainda não sou tão familiarizado, mas eu já agradeço a recepção e um abraço para os alunos e companheiros de trabalho ali. Mais alguém tem algum abraço?
Por favor. Olha só, mas é uma troca de gentileza. Gentileza aqui, primeiras damas, por favor. Ok, obrigada. Eu quero mandar um abraço para o pessoal de São Miguel do Oeste, em Rondônia. Inclusive, minha avó mora lá. Vicentina, um beijo para você, vó. E também o pessoal de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Minhas tias estão lá, minhas tias estão lá, os amigos também. Que Deus abençoe vocês. Se você achava longe Riachão do Jacuípe, imagina Rondônia. Um beijo grande para a turma de Rondônia também, um estado maravilhoso, uma turma muito fantástica. Bom, mas meu abraço em especial vai agora para o amigo meu, bastante pessoal ali, pastor Marlon e sua esposa, seus 2 filhinhos lindos. Ele é pastor ali em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e tem sempre acompanhado o Código Aberto, acompanha o facebookeiro daqueles que utiliza realmente em prol da mensagem do Evangelho. É um cara bastante empolgado com essa coisa de missão e discipulado. Um grande abraço para você, amigo. É isso aí. Tonasso, tem algum abraço? Eu queria mandar um abraço, na verdade, tem um pessoalzinho todo especial na igreja, né, da comunidade Nova Semente, que são os adolescentes, né, que a gente de vez em quando trabalha junto lá nos Anônimos, um grupo que a gente se reúne. Eu queria mandar um abraço, se você é adolescente, está assistindo a gente, para todos os adolescentes que assistem ao Novo Tempo, um abraço para você também. É isso aí, para você que é adolescente, para você que não é adolescente, acompanha o Código, para você que é um facebookeiro, como disse o pastor aqui, ou você é um twitteiro, prefere mexer no Twitter, um abraço para você. Manda o seu abraço também para a gente pelas redes sociais, @CódigoAbertoNT, Código Aberto também é o nosso perfil no Facebook. Bom, a gente já mandou os abraços, já demos uma interagida com você aí em casa. Você pode continuar interagindo durante todo o programa, dando a sua opinião, mas agora a gente vai diretamente para o nosso estudo de hoje. E antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de orar com você. Pastor Kenny, pode orar para nós? Vamos conversar com Deus então. Senhor Deus que está nos céus, nós estamos aqui mais uma vez felizes, agradecidos a Ti pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. E queremos pedir em nome de Jesus a unção do Teu Santo Espírito, o derramamento dele, para que entendamos aquilo que o Teu texto bíblico quer nos trazer. Abençoe a cada pessoa que está assistindo esse programa, que ela também se sinta tocada pelo Teu poder e compreenda aquilo que Deus quer lhe ensinar. Pedimos a Ti estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje a gente falou de vários estados do Brasil aqui, no nosso momento de abraço. Mandamos um abraço para o pessoal de Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Paraíba, Minas Gerais, você falou também. Minas Gerais. E agora a gente não vai para um estado, a gente vai para o Distrito Federal, na cidade de Brasília, a capital federal, onde está o pastor Manolo Damasio, que tem ajudado a gente durante toda essa temporada, no momento de introdução da nossa lição, do nosso estudo. Pastor Manolo Damasio, mais uma vez, é com você. Às vezes a igreja tem uma postura um pouco acanhada diante do desafio que o Senhor propôs a ela. A visão que Deus tem para a igreja é uma visão de triunfo, de vitória. Ainda que ela se preocupe com a quantidade de ceifeiros que são necessários para a colheita, nós fomos revestidos por um poder extraordinário. No diálogo que Jesus teve com seus discípulos, especialmente com Pedro, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Perceba, aqui há uma perspectiva diferente da comum. Não é a igreja que é uma fortaleza que impede as investidas do inferno, mas são as portas do inferno que não aguentam a força que a igreja vai exercer sobre ela. Ou seja, a igreja está numa posição de ataque. A igreja não está na defensiva. E ainda que devamos ser cautelosos e não sermos imprudentes, ainda que a guia do Espírito seja uma constante, uma necessidade constante, a postura da igreja é uma postura de gente vitoriosa, é uma postura de ataque. Quem tem que temer é o inimigo e não a igreja. Por isso que mais tarde Pedro disse o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem fica na defensiva não é a igreja. E essa é uma perspectiva que eu e você deveríamos ter na busca por cumprir o propósito de Deus para a sua igreja, na busca de fazermos discípulos, na busca de engrossarmos as fileiras daqueles que marcham sob a bandeira do Príncipe Emanuel. Pastor Manolo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, sempre presente aqui no Código Aberto. Na semana que vem, o nosso último programa dessa temporada, também a última participação do pastor Manolo Damasio com esses vídeos em que ele introduz o tema aqui para mim e para você. Bom, já que a gente
comentou aqui no início do programa que o título de hoje é A Colheita e os Ceifeiros, e a pessoa em casa pode estar pensando, o que isso tem a ver com discipulado, colheita, ceifeiros? Tem uma outra palavra que se usa, né? Seara também. Eu estou tentando entender, isso é uma parábola de Jesus? Como é que isso se aplica? Quer entender com a gente? Então vamos diretamente para a Bíblia para a gente entender sobre o que se trata esse tema, esses termos, seara, colheita, ceifeiros. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, dos versículos 36 ao 38. Mateus 9, 36 a 38. Alguém já encontrou aqui? Bianca encontrou? 36 a 38. Isso. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse está falando de Jesus aí, né? Exato. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha só, aí não usa a expressão ceifeiros, né? Usa trabalhadores. Bom, você percebeu aí, isso aí, Jesus está fazendo uma parábola, contando uma história que a seara ou a colheita é grande, mas são poucos os ceifeiros ou os trabalhadores. O que é isso? Primeiro, o que é colheita? O que é seara? E o que é ceifeiro? Quem são os trabalhadores? O que é isso? Todas as vezes que você implementa um projeto, decide realizar um trabalho, você espera colher os frutos desse trabalho. Quando você sonha em levar alguém aos pés de Cristo, você pensa no processo de conversão. Nós conversamos durante todo esses programas, durante esses estudos, esse processo, que é o processo de discipulado. E no final dele, você anseia ver a pessoa entregando-se a Cristo Jesus, entregando sua vida a Ele, tal como você fez um dia. E em virtude dessa entrega, você agora o está ensinando e mostrando para ele quanto maravilhoso é. O grande objetivo de Deus com essa parábola, com esse toque, podemos dizer assim, é falar, olha, nós temos muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem e que estão aptas para ouvir e até ávidas para ouvir, mas não temos pessoas suficientes que as ensinem, que falem para elas. Então o grande objetivo de Deus é dizer, olha, os campos estão aí, eles estão prontos, quem é que vai lá, como um trabalhador, para colher esses frutos? E a analogia aí fica bem clara em relação àquele ambiente agrário que eles viviam e que existe até hoje, de que existe tempo para tudo. Então você tem o tempo de plantar, o tempo do que você plantou amadurecer, e chega a hora que você tem que colher. E eu acho que tem um duplo sentido quando a gente aplica isso ao tema discipulado, porque chega a hora de você ter pronto para a colheita tanto a pessoa que conheceu Jesus através desse processo, como aquele que já conhecia e agora se preparou para uma missão especial. Então, em ambos os casos, chega uma hora que a pessoa está pronta e que agora ela vai fazer o trabalho por ela mesma ou vai ingressar na jornada, mas é um sentido duplo aplicado a esse tema. A gente tem uma citação aqui no nosso guia de estudos para a gente começar a pensar um pouco nessa situação. Então, porque a gente percebe que então Jesus está falando assim, tem um momento de decisão, né? Ou a pessoa tem que se decidir por Cristo e aí tem que ter gente que vá poder falar para ela isso. A pessoa está com vontade, como você falou, está ávida para saber, mas precisa ter alguém que fale. Ou no sentido do discipulado também, como você falou, a pessoa já aprendeu muita coisa, mas agora ela precisa ir, né? Precisa começar a fazer discípulos. E aí nesse momento pode surgir uma dúvida, um questionamento na cabeça de quem está em casa, que de repente é cristão ou que vê a realidade dos cristãos. E o nosso guia de estudos faz uma citação que diz o seguinte: talvez sem perceber a sua responsabilidade para com as pessoas que perecem, ou seja, que estão precisando da mensagem de Cristo, muitos cristãos se ocupam com compromissos da igreja, responsabilidades cívicas, manutenção de prédios e outros projetos vantajosos dedicados a preservar o status quo, né? Uma expressão em latim aqui, fala, preservar esse status de, olha, eu sou um bom cristão, etc. Sem dúvida, essas coisas são boas. Por vezes, membros bem intencionados questionam o valor do evangelismo, ou seja, de levar a mensagem de Cristo aos outros, ou expressam esse sentimento. E aí faz a pergunta, pastor, esse negócio de evangelismo está certo, mas a gente não precisa de programas para as pessoas que já estão na igreja? Essa é uma questão bastante justa,
Porém, é preciso também perguntar, alguma vez Jesus lamentou a escassez de guardadores de grãos? Em vez disso, a sua súplica foi por mais ceifeiros, mais trabalhadores nessa colheita. Então, a pergunta pode estar em casa assim, legal, a gente precisa ir para as pessoas, mas e quando a pessoa já tomou uma decisão por Cristo, está ali participando, está envolvida, ela já é um discípulo, mas não precisa se preocupar com essa pessoa também para ela não desanimar, ao invés de só querer novas pessoas? Qual é esse questionamento? Creio, assim, para Cristo, a missão estava bem definida quando ele veio ao mundo. A seara era o mundo, né? A seara era o mundo. Então, o mundo todo. E se você abandona a seara, se ninguém faz colheita e manutenção e tudo que a gente tem estudado nesse trimestre, de alguma forma ela perderia o seu propósito, né? Ninguém planta para não colher o fruto, como o pastor disse. Na questão da igreja local que você trouxe à tona agora, eu creio muito num processo que é quando aquele que é seara, ele entende a missão do que está acontecendo ali, a amplitude da missão que Cristo deixou, ele passa a ser trabalhador. E eu creio que esse processo de manter a pessoa não faz nenhum sentido se a pessoa não estiver engajada em buscar pessoas ou viver esse evangelho para outras pessoas. Por quê? Porque eu creio na missão dupla. Enquanto eu estou salvando, enquanto eu estou testemunhando, enquanto eu estou indo, a minha saúde espiritual está sendo cuidada. Eu nunca criei assim, temos que esperar um tempo agora para que essa pessoa então esteja preparada para sair. Não, nasceu na seara, nasceu trabalhador. Eu penso por isso assim. Que na igreja... a gente falou disso aqui, né? A igreja não são paredes, não é um púlpito, somos nós. Então, esse processo também ali na igreja local, a sua congregação, não sei qual é a sua denominação religiosa, mas a união ali dos membros em prol dessa missão já vai cumprir as duas coisas, né? Você se ajudar, você estar em comunhão com os irmãos e Cristo e também cumprindo a missão de ir e pregar Às vezes existe uma discussão nas igrejas, isso em diferentes denominações, sobre as programações da igreja. Então, aquela comunidade fica envolvida em procurar criar eventos e programações que, teoricamente, vão alimentar aquele público. Em cima disso que o Tonasso acabou de falar, não existe programação melhor do que a pessoa estar trabalhando, que ela está envolvida em alguma coisa e através desse envolvimento o tempo dela é ocupado. Ela não precisa sentar e esperar que alguém faça alguma coisa por ela, porque ela já está fazendo. O pastor Kênio vai falar, mas vai falar depois do intervalo. Segura o pensamento aí. Acho que é a segunda vez que eu dou uma pausada no seu pensamento, mas segura aí, pastor Kênio, que a gente vai continuar falando disso no próximo bloco e também buscar responder uma seguinte pergunta, então, para você, que a gente já está comentando aqui. Então, quer dizer que se as pessoas estão centralizadas em testemunhar, em falar de Cristo, então elas vão estar menos preocupadas com as próprias necessidades dela, de tipo, eu quero uma programação legal na igreja, eu quero me sentir bem na igreja. Se ela pensa em levar o evangelho e está falando de Cristo para as outras pessoas, ela se preocupa menos com isso? Fica ligado no Código Aberto, a gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Código Aberto de Verão está de volta na tela da sua TV. Hoje a gente tem como título do programa A Colheita e os Ceifeiros. Então a gente está falando um pouquinho aqui sobre as pessoas levarem a mensagem do Evangelho, as pessoas que já estão sedentas, estão com vontade de saber de Cristo, estão querendo tomar uma decisão ao lado de Cristo, se tornar discípulos. E aí a gente comentou no último bloco, né, que as pessoas às vezes ficam com uma dúvida, né? Mas a gente não tem que se preocupar com as pessoas que estão dentro da igreja, em ter programas que mantenham elas dentro da igreja, mantenham elas firmes na fé, etc, etc. E aí a gente começou a se questionar aqui do tipo, olha, a pessoa ela não tem que ser preenchida, eu diria assim, né, com programações e etc, mas parece que ela tem que sair para continuar fazendo o processo que um dia chegou até ela, né, da mensagem. Então ela tem que levar a mensagem. E aí eu pausei o pensamento do pastor Kênio, que ia complementar essa linha de raciocínio. Pode continuar, pastor. Obrigado, André. A gente tem que pensar o seguinte, trazendo um pouco do que cada um disse aqui, a missão, ela nos retroalimenta. No momento em que eu começo a falar de Jesus para as outras pessoas,
o próprio Cristo atua em minha vida, para que as minhas palavras saiam cheias de poder. Então eu também sou alimentado no momento em que eu trabalho nessa missão. O guia de estudos, ele aponta 4 pilares de um verdadeiro discipulado, que eu queria citar aqui, que eu achei interessante. O primeiro é a pessoa reconhecer o estado pecaminoso que ela se encontra. Então ela começa a partir daí. O segundo é uma humildade sincera. A partir desse reconhecimento, ela perceber que ela está na linha horizontal com o outro, não numa linha vertical. A terceira coisa é uma entrega espiritual a Deus sem reservas. Então a pessoa reconhece quem ela é, ela descobre o quanto ela precisa da graça de Cristo. É uma entrega pessoal sem reservas. E o quarto é um desejo inexprimível de levar a mensagem do Evangelho para outros. Então você percebe que é um processo de crescimento espiritual. Eu levo a mensagem do Evangelho porque antes eu reconheci quem eu sou. Eu percebi isso de maneira humilde e comecei a receber de Deus instrução para que isso ocorresse. Como resultado, eu sinto o desejo de mostrar isso para os outros. E a questão da oração de Cristo, da parábola que ele conta, esse pedido que ele faz, fica bem específica a missão, né? Ele não falou assim, olha, orem para que a seara continue saudável. Não. A ênfase da oração dele é orem para que o Senhor envie mais trabalhadores, para que tenha mais gente para trabalhar. Essa é a ênfase de Cristo. Então, em nenhum momento a ênfase está voltada para dentro, né? Sempre ao mundo, que é a seara dele. Eu me recordo de uma frase de um pastor, ele é extremamente sábio, e que eu encontrei no nosso guia de estudos dessa semana. Ele diz assim: quando alguém te perguntar como foi que você encontrou Jesus, responda, ele disse na sala, responda assim: eu sou apenas um mendigo, dizendo para outro mendigo, aonde foi que encontrei o pão. Às vezes a gente se preocupa tanto, a gente está falando de programações nas igrejas, né, nas comunidades evangélicas ou comunidades religiosas. A gente investe dinheiro, a gente investe tempo, reuniões, e parece que a gente só quer alimentar o pessoal da igreja local, da comunidade, enfim. E quando a gente sai, também há muito planejamento. Assim, não, vamos fazer reuniões, não, vamos investir mais dinheiro, não, vamos construir um prédio em tal lugar, que daí a gente chama as pessoas para ir lá. E a coisa parece que é um pouco mais simples, não precisa de tanto recurso. Na verdade, eu acho que é mais a vontade da gente ir e levar Jesus Cristo para as outras pessoas do que ficar se preocupando tanto com essa infraestrutura gigantesca, né? Tem uma pergunta que o nosso guia faz, então, que eu acho que pode ajudar a gente a alinhar isso, então. Então, quer dizer que se a pessoa está mais centralizada em testemunhar, em evangelizar e falar de Cristo para as outras pessoas, então ela fica menos preocupada com as próprias necessidades dela, com as necessidades de... hoje o culto foi bom, olha, a mensagem tocou meu coração, olha, hoje valeu a pena ir na igreja, foi bacana, olha, o louvor hoje foi muito bom, foi forte. Então quando a pessoa está preocupada em trabalhar, como você falou, tudo vai ser sempre bom, porque ela vai estar sempre envolvida com as coisas, é mais ou menos por aí o caminho? O discípulo, André, o sonho de Deus para o discípulo é que ele seja alguém maduro. O que caracteriza a criança, o imaturo? O imaturo, ele consome, ele pede, dá, eu quero, mãe, eu quero. Isso caracteriza a criança. O que caracteriza o maduro é quando ele começa a se reproduzir, a oferecer, a poder se replicar. O que acontece é que a gente tem uma realidade hoje de pessoas que são... Você imagina, você tem um filho de 2 anos, fala, filhinho, fala alguma coisa. Ele fala, dá, passa, olha que coisa linda, tá mexendo a boquinha, tá falando. Se ele tem 7 anos, fala, filho, fala alguma coisa, ele continua, dá, pá, tem problema. Você tem que levar para tratar. O que acontece é que Cristo quer trabalhadores maduros, gente que entende que já não se relaciona mais com Cristo pelo consumo, mas focado na reprodução, focado em dar frutos. Essa ideia que você falou de quando a pessoa ela acha que o culto foi bom para ela, isso são coisas assim de quem ainda está com a mentalidade do consumo, né, e não do trabalho. Não é que a pessoa perde o senso crítico, porque ela está envolvida na missão, então agora qualquer coisa que acontece, ela acha que é bom, não é isso. Mas é que se eventualmente ela participa de algo e ela sente que aquilo ali não foi adequado, aquilo não vai abalar a fé da pessoa, não vai atrapalhar, a postura dela vai ser, olha, dessa vez não funcionou, o que a gente pode fazer para melhorar?
E ela continua trabalhando junto com as outras pessoas nesse sentido. Mas, diferente da mentalidade que o Tonasso colocou, se a programação não atendeu às expectativas, isso não vai atrapalhar a trajetória dela. A missão está fora daqui. Exatamente, ela tem maturidade suficiente para entender que a espiritualidade dela não pode depender disso. Ontem eu lembro que a gente estava conversando nos bastidores aqui do programa sobre esse tema do discipulado e surgiu algumas expressões assim que são usadas, como ficar na igreja, trazer para Cristo e tal, e a impressão que passa é que a noção do evangelho é mais de ide, né? Espalhe a mensagem. Então, quando você fala trazer para a igreja, ficar na igreja, parece que a ideia é meio que aprisionar, mas a ideia não é aprisionar, e sim levar o evangelho para que ele continue se expandindo o tempo todo. Não é mais ou menos isso? Não, é exatamente isso. A gente tem a tendência a acreditar que levar a pessoa a Cristo é levar a pessoa ao templo, né? E Cristo, ele... assim, a verdade sobre Cristo, o caminho, ele transcende o templo. Então essa missão, quando ela fica parada no templo, começa a criar uma série de neuroses aí, do tipo, hoje não foi bom, Cristo não esteve aqui, hoje porque eu não chorei. Aí você tem uma série de questionamentos. Não foi tão espiritual. Não foi tão espiritual. Isso, sermão bom é sermão que me faz chorar. Exato. E aí você tem essa... Agora eu penso assim, ó, uma vez eu conversando com o Fernando Rochael sobre isso, é como se a gente... Cristo fala que a semente, né, é a palavra do evangelho, a boa nova. É como se a gente colocasse a semente no bolso e você guarda a semente e fica assim, Senhor, agora manda a tua chuva, Senhor. Você fica, manda a chuva, enche meu coração. Você fica cantando, enche-nos do teu espírito, capacita. Só que a semente está no bolso. E aí você fala, Senhor, rega a nossa terra, nos dê frutos, nos usa para a tua glória, né? E você fica empolgado com isso aí. Só que a semente está no bolso. É mais ou menos essa relação. Cristo está dizendo assim, filho, a semente tem que cair na terra. Vai, se mistura, vira sal, vira luz. Enquanto você ficar pedindo o meu espírito para cantar, para a semente germinar e ela estiver no seu bolso, não faz sentido. Não vai adiantar. Exatamente, é por aí. Bom, já deu para entender então que o negócio boa parábola. É uma boa parábola, Eu não quis compor uma música aqui, manda chuva, Senhor, mas o Jefferson Pilar compôs assim, manda chuva para esse lugar, mas para que eu saia daqui. Exatamente. Entende? Deu para entender que a noção é que você tem que levar a mensagem, sair e não ficar esperando que você se sinta satisfeito. É preciso se envolver. Agora, tem um outro ponto também, a gente está quase terminando esse segundo bloco, mas eu vou levantar a questão aqui e a gente começa a discutir agora e no próximo bloco, é o seguinte. Beleza, então vamos lá, vamos levar a mensagem, vamos falar para as pessoas sobre o amor de Jesus, vamos fazer a diferença, vamos lançar a semente, vamos fazer a colheita. Vamos tirar do bolso. Vamos tirar do bolso. E aí, mas daí pode surgir uma dúvida para quem está em casa assim, olha, mas e quando a gente foca no número de pessoas, né? Tipo, nossa, esse ano eu preciso batizar 100 pessoas e aí você vai lá e faz a diferença na vida de 100 pessoas e coloca um alvo e você vai e corre. Será que tem algum problema a gente focar no número de pessoas e não num processo de transformação contínuo e um discipulado assim gradual? Porque até o nosso guia de estudos tem uma citação que fala assim, ó, sempre que o proselitismo, ou seja, fazer discípulos, né, toma o lugar do arrependimento, da conversão e da transformação espiritual, a missão fracassa. E é interessante porque fazer discípulos ou levar a mensagem, proselitismo, né, você leva essa mensagem, isso é bom. Mas quando isso toma o lugar do arrependimento, da conversão, de uma transformação genuína espiritual, não vale nada. Pelo menos é o que o nosso guia está trazendo para a gente. O grande risco, ao meu ver, disso daí, é você deixar de depender de Deus. Vira uma obra totalmente humana que você acha que com planejamento, com trabalho e com seu esforço você chega lá. E você esquece que essa é uma obra totalmente espiritual. O ser humano ele é apenas o instrumento, mas a obra é espiritual. Você quer ver um exemplo, né, de como isso está embutido na nossa cultura religiosa? É muito comum o cristão falar que ele ganhou uma pessoa para Cristo. Ele ganhou uma alma, uma vida, uma pessoa. Eu vou ganhar pessoas para Cristo. E nós nos esquecemos que quem ganha é o Espírito Santo. É lógico que quando a pessoa fala isso, ela não tem essa intenção de tomar o lugar do Espírito Santo, mas é bom para a gente identificar a cultura que está por trás disso. Então, eu falo, ganhei alguém para Cristo. Eu não ganhei ninguém, quem ganha é o Espírito Santo. Não depende do que eu faço, depende do que o Espírito Santo fez. O máximo que eu posso dizer é que o Espírito Santo permitiu
que eu participasse um pouquinho desse processo. Que eu cooperasse, né? Que eu cooperasse, mas a obra é dele. A gente vai continuar falando sobre isso logo depois do intervalo, sobre essa questão de alvos, de números, fazer diferença na vida das pessoas. É isso mesmo? É planejamento? Ou é muito mais do que isso? É um processo mais gradual que tem que ser feito bem feito? Bom, fica ligado com a gente faz um rápido intervalo e voltamos já aqui no Código Aberto. É o terceiro e último bloco do Código Aberto de hoje, de volta na tela da sua televisão. E hoje o tema aqui tem como título A Colheita e os Ceifeiros. Então a gente está falando sobre levar pessoas até Jesus, levar a mensagem do Evangelho, e a gente entendeu que realmente é importante fazer isso, você não querer ficar se enchendo, né, das mensagens no sentido de, eu que preciso estar satisfeito. Não, você precisa fazer parte do trabalho, e isso vai fazer com que você se sinta parte desse trabalho, da missão, e o tempo todo você vai estar envolvido e não vai ficar reclamando das coisas, dos programas, ou seja lá do que for. Mas daí, no último bloco, a gente levantou a pergunta que foi a seguinte: beleza, então eu entendi que eu tenho que ir e levar a mensagem para as pessoas, fazer a diferença, trabalhar, só que aí às vezes pode surgir aquela situação assim, não, eu tenho um alvo, eu quero tantas pessoas, eu coloco um número, eu faço um planejamento, etc. E aparentemente isso é bom, mas a gente começou a colocar que talvez pode ter um ponto que é meio ruim, um ponto meio sensível, porque às vezes a gente tem que entender que o Espírito Santo tem o tempo dele e precisa ser feita a coisa de uma forma bem feita e não simplesmente como se fosse um processo industrial, né? Ok, 100 pessoas, ok, 100 pessoas, ok, vamos lá, próximo ano agora mais 150, ok, 150. Vai um pouco além disso o processo de falar de Jesus para as pessoas. Sim, né? Existe um aspecto legal que você tocou aí. O ser humano também tem o seu tempo de maturação. O que a gente tem percebido é que processos de conversão de curto prazo geralmente são tendenciosos à não permanência, porque não houve o discipulado, não houve maturação da pessoa quanto à decisão que ela estava tomando, ela não tinha uma plena compreensão daquilo que estava acontecendo. Então, os processos que envolvem discipulado, em que há um respeito ao tempo de maturação da pessoa, nós temos os trabalhadores envolvidos de maneira focal naquela questão, geralmente produzem searas maduras, pessoas que estão prontas para uma colheita e dali para frente permanecerem na fé. Ou o processo de conversão, que ele não vem acompanhado depois de um processo de acompanhamento, de instrução, para que essa pessoa amadureça e se torne também não somente um discípulo, mas alguém que vai discipular os outros e que vai ter uma utilidade dentro da obra. Esse é o problema quando a pessoa vira alvo, não vira um parceiro, um amigo, um processo, né? O discípulo andando junto com o amigo para ir para Cristo, né? Inclusive a gente estava conversando isso juntos aqui, fora do ar. E eu acho muito interessante. Agora, questão de batismo, apresentar Jesus Cristo para uma pessoa não pelo menos eu entendo assim, não é necessariamente já querer batizá-la, né? Não, olha, te apresentei Jesus, e aí, qual que é a sua decisão? Qual que é a sua decisão? Qual que é a sua decisão? Para aceitar Jesus Cristo totalmente na sua vida, você precisa de batismo, tem que ser agora, e a gente fica apressando. Né? As pessoas são universos diferentes, né? Eu estava lembrando de um texto aqui, quando a gente falava, da missão. Eu sempre falo que a missão é de Deus, né? Então, olha o que Paulo diz aqui para Coríntios, capítulo 3, verso 6 em diante. Ele fala, eu plantei, né? Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Né? Então ele sabia de quem era a missão. Aí ele continua dizendo assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, saber que você não pode, muitas vezes, ser empecilho para o trabalho de Deus. O grande desafio, talvez, para o discípulo é falar, Senhor, não deixa eu te atrapalhar, né, nesse processo. Porque você vê que, claramente, para Paulo, a missão centrada em Deus, ela é uma bênção, dá saúde para a vida espiritual, para a igreja, para a comunidade. A missão centrada no homem como alvo, o sucesso humano, ela é doença, né? Então, o Paulo está tentando dizer assim, olha, lembre-se de quem é a missão. Quem planta e quem rega não é nada, né? É Deus que dá o crescimento. Eu gosto dessa Em alguns casos, isso gera até um desânimo da parte das pessoas,
porque como elas não puderam ver o processo inteiro de plantar, amadurecer e colher, ela acha que o trabalho dela foi em vão. Tem pessoas que se sentem até meio culpadas ou com medo. Olha, eu nunca consegui levar ninguém aos pés de Cristo, porque ela está imaginando o processo inteiro. E quando as pessoas passam a entender que se ela fizer parte desse processo, ela já fez a parte dela e que talvez ela não vai enxergar o fruto final, mas ela fica tranquila, ela sabe, né, a consciência tranquila de que ela está nas mãos de Deus, fazendo uma obra que é de Deus e participando disso. E o interessante desse processo, porque a gente está falando essa temporada inteira, e você talvez já tenha isso no seu coração, de que o poder não vem de você, o poder vem do alto, você se coloca como um instrumento. Só que aí que a gente está entendendo, né? Você não pode ser nunca autossuficiente, mesmo nos momentos em que você quer ver um resultado. Você se coloca como um instrumento de Deus para fazer o que Ele quer que você faça. Aí você vai e você faz. Você se coloca para levar a mensagem, seja usando o talento, o dom que você quiser, que você tem, você vai, faz, etc. E se você não vê um resultado, você não pode ficar, como você falou, não dá para você ficar frustrado, porque o resultado não vem de você, o resultado vem de Deus. Então, parece que a palavra-chave nesse momento é, você precisa ir, vai. A gente precisa de trabalhadores, mas o resultado deixa comigo, porque é preciso paciência, esperar o tempo de Deus, do Espírito Santo. Nossa, muito legal. Eu lembro de um filme, olha só, me veio à mente agora um filme que eu achei fantástico, Desafiando os Gigantes. Acho que vocês já assistiram. E tem uma parte em que ele vai fazer motivar a equipe dele a batalhar em campo, literalmente, e ele diz assim: o nosso papel é trabalhar, não se preocupem com o resultado, porque quem dá o resultado é Deus. Naquele momento, aquilo me arrepiou quando eu estava assistindo o filme. E agora, ouvindo você dizer isso, de fato, não só uma confirmação, mas é uma certeza. Nós devemos trabalhar e devemos deixar o resultado com Deus, porque o resultado é tanto no outro quanto em nós mesmos. Sim. Eu fico impressionado, eu falo assim, qual é a obra que Deus tem que fazer na minha vida, né? O verso diz, aquele que começou a obra na tua vida, ele vai completar. Então Deus está há 30 anos aí, não vou falar a minha idade, mas fazendo uma obra de redenção do Felipe, tentando formar no Felipe a imagem de Jesus, moldando o meu caráter, ele está me ajudando a entender esse processo. Aí eu quero chegar em alguém e em 3 meses eu quero que seja formado nele isso, sabe? A gente tem que ter essa paciência de que Deus, se Ele está há 30 anos comigo, pode ser que demore mais uma infinidade de tempo com as pessoas, e a gente tem que respeitar o tempo de Deus. Por isso eu falo, muitas vezes na minha oração eu digo, Senhor, só não me permita atrapalhar o teu processo, porque Ele prepara o terreno, Ele dá o querer e o efetuar, Ele derrama no teu coração a certeza de que você é filho de Deus, Ele sela em você a esperança através do Espírito, Ele capacita você a compreender, é através do Espírito que você enxerga a verdade, é através do Espírito que você olha para Cristo. Então, eu só abro a boca e falo, semente, sai daqui, vai para algum lugar, né? Então, eu acho que essa paciência é sabedoria na missão. Agora, o legal é a noção de que quando você se envolve na obra, do plantio, de acompanhar o amadurecimento e estar pronto para a colheita, e quanto mais você se envolve, mais sementes você lançou, chega uma hora que você começa a colher. Então, mesmo que as primeiras sementes, que as últimas sementes que você lançou ainda não tenha colheita, mas aí as primeiras começam a serem colhidas. Então, chega uma hora que você vai estar colhendo o tempo todo também, porque você está envolvido com o trabalho. Agora, a gente entendendo esse ponto, eu queria levar a gente para um outro momento, para a gente finalizar esse nosso momento do debate, que é o seguinte: é preciso ter em mente também que nesse processo de discipulado, de fazer discípulos, a gente pode não estar sempre por aqui, né? Ou seja, você pode se mudar da sua cidade, as pessoas que eram seus discípulos vão ficar por ali, não vão mudar junto com você, ou, sei lá, a pessoa pode morrer, né? A gente está num mundo que esse tipo de coisa acontece. E aí, quando a pessoa morre, ou a pessoa muda, ou acontece qualquer coisa do tipo, o processo acaba, morre junto com ele? Eu entendo que o projeto é um organismo vivo, assim como a igreja. Então, os líderes, eles precisam ser formados. E ontem a gente conversou sobre isso. Líder, que é um líder mesmo, segundo a palavra de Deus, segundo Jesus Cristo, é um líder que ajuda outros líderes a também serem como ele. Ou não exatamente como ele, mas ensinam, né, fazem discípulos. Para que quando você saia para uma outra missão, para um outro trabalho, ele fique. E esse projeto continue. Ou seja, o projeto não é a pessoa.
projeto está separado da pessoa, porque daqui a pouco ela pode sair de cena. O negócio tem que funcionar. Então, esse processo de fazer outros líderes, de incentivar outras pessoas, que está ardendo no meu coração, ardendo no seu também, para que isso continue, né? O nosso tempo passa voando aqui, a gente ainda não acabou, mas a gente tem poucos minutos. E eu gostaria de compartilhar com você uma ideia que o pastor Alberto Neri falou comigo ontem, dentro desse tema, que ele falou o seguinte: com o pastor, ele disse que ele não vê o resultado do trabalho dele enquanto ele está numa igreja, e sim quando ele vai embora dessa igreja. Porque como é que continua o trabalho? Continua? Para. Você vê o resultado do seu trabalho quando você não está mais lá. Quando você está lá, você já está acompanhando. Agora, quando você sai, sempre, se você começou alguma coisa, você sempre fica naquela ansiedade. Será que vai continuar? Será que vai dar certo? E a nossa alegria, a minha alegria maior é saber que aquilo não dependia de mim. Aquilo dependia de Deus em primeiro lugar, do Espírito Santo, e que eu fui uma das pessoas que participei daquilo, mas que Deus motivou outras pessoas, que um ensinou o outro e que a obra continua. E assim tem sido. O legal é pensar que assim tem sido. Se você for olhar a história da igreja, aparecem líderes, vêm outros, mas a missão continua e a obra cresce e o evangelho vai sendo pregado. E a gente lança aí, a gente fica na cabeça uma pergunta, né? Aonde é que eu colho, então? Né? Se a gente está falando aqui de semear e de deixar Deus guiar o processo e sermos instrumentos de Deus nesse processo, e onde é que eu colho? Achei interessante o estudo apontar assim, a sua vizinhança é um lugar. Né? Nós falamos aqui de missão para outras nações, missão em outras línguas, missão para outros povos, mas também não podemos esquecer do discipulado ao nosso redor. Eu acho tão lindo quando você tem pessoas que abrem as suas casas e formam ali pequenos grupos com os seus vizinhos. Quantas pessoas não sabem sequer quantos vizinhos não sabem que naquela casa mora um cristão? Isso é muito sério, né? Isso é muito grave. Ela aponta as nossas instituições de ensino. Eu venho de uma, o pastor Alberto está indo para outra agora. E como é fértil, quanto a gente tem para colher nessas instituições de ensino. Os estudantes, eles chegam e lá descobrem Jesus, e não são poucos os casos daqueles que decidem se entregar a Jesus ali. Nós falamos nas lições anteriores sobre discipulado aos enfermos. As nossas instituições de saúde são um celeiro mais do que aberto para ali realizarmos uma colheita. Então, não falta lugar, como Cristo disse. A seara é muito grande. Precisamos, na verdade, de trabalhadores. Bom, como eu sempre digo, o nosso tempo aqui do debate passa voando aqui no Código Aberto, mas eu tenho certeza que Deus trouxe uma mensagem para o seu coração hoje. E a gente, como amigos seus, a gente espera que essa mensagem possa fazer a diferença, como tem feito a diferença na nossa vida e no nosso coração também. E agora, o pastor Felipe Tonasso vai falar diretamente com você. Bom, a gente viu que o nosso desafio é tremendo. Jesus disse para a gente que a seara dele é o mundo todo. E a nossa oração é para que ele envie trabalhadores. Mas ele também deixou alguns conselhos na sua palavra. E também usando essa analogia de natureza, eu queria ler contigo um trechinho da palavra de Deus em João 15. Ele diz o seguinte para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que estando em mim, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito, Jesus disse. E eu creio que se vocês já ouvimos a palavra de Deus, eu que estou aqui no estúdio com meus amigos, você que está em casa, nós já temos essa palavra. E ele continua dizendo: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse naturalmente vai dar muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu creio que, além de orarmos por trabalhadores, para que Deus envie trabalhadores, nós devemos orar primeiro para que Deus nos torne trabalhadores. Faça de cada um de nós, eu que estou aqui, você que está em casa, Senhor, me faz um trabalhador nessa tua obra, porque esse é um grande privilégio que Ele deixou para nós. Eu creio que, ouvindo uma frase que me lembrei, um jovem disse assim: pastor, eu nunca ganhei alguém para Cristo que antes eu não tivesse ganhado para mim. De alguma forma, o apelo de Jesus é que, para que permanecendo nele, você não fale apenas dele, mas para que você seja Jesus para alguém. Eu queria orar para que Deus fizesse isso com a gente, nos tornasse trabalhadores. Queria que você se unisse a mim nessa oração, para que
grande parte dessa obra seja feita através do milagre de Deus em nós. Vamos orar juntos para que Ele nos use nessa obra. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é participar contigo dessa missão. Obrigado porque nós já temos a Tua palavra e nós queremos estar conectados sempre ao Senhor, para que a missão de que nós frutifiquemos aqui seja real, seja verdadeira, seja algo visível e uma experiência de cada um que está ouvindo essa oração nesse momento, Pai. De alguma forma, que o Senhor nos faça como Jesus para as pessoas, para que ao ganharmos para nós esses amigos, estejamos levando-as também para uma experiência real contigo e para o Teu reino. Nos usa para a Tua glória, a gente pede a Tua bênção sobre cada um que participou desse programa hoje e assistiu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente fica por aqui. Voltamos no último programa dessa temporada de verão, na semana que vem. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar pra onde parti. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te disfarça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri.